O programa Assembleia Convida, mais uma vez, está presente na sua casa e lhe convida para que você venha juntos participar, mais uma vez, de um debate, ouvindo aí informações sobre o que está acontecendo na cidade de São José do Rio Preto e em toda a malha ferroviária do estado de São Paulo, onde transporta grãos, transporta grandes produções, não só do etanol, mas de outros produtos também, que são transportados de cidade a cidade ou de cidade ou estado até o Porto de Santos para se deslocar esses produtos para outros locais. E nós hoje estamos aqui recebendo e com muito carinho o vereador Maurinho Ribeiro, do PCdoB, que foi o relator da SEI, que tratou justamente do acidente que aconteceu lá em São José do Rio Preto, onde no dia 24 de novembro do ano passado, 8 pessoas perderam suas vidas num trágico acidente ferroviário. Nosso muito obrigado pela sua presença, vereador. Eu que agradeço, deputado, estar junto com vocês aqui hoje, fazendo um debate tão amplo e exclusivo para a nossa região, da nossa cidade, que completou-se um ano ontem e nós estamos muito tristes com esse grave acidente e fico feliz você sendo um deputado da nossa região e tendo o carinho e a compreensão de lutar para que a gente possa ter um sucesso na nossa briga, que tantos tenham e os vereadores, a população pede, e você tem encabeçado essa luta e tenho certeza que junto vamos conquistar e resolver essa tão trágica linha ferroviária que está percorrendo dentro da nossa cidade e atrapalhando um transtorno para o nosso município. Verdade. E se você não conhece o assunto, nós temos aqui reportagens daquele acidente, mas reportagens que foram ao ar agora, depois de um ano, que a população, não só de São José do Rio Preto, mas a população do interior paulista clama pela retirada da linha férrea de dentro do perímetro urbano das cidades. Vamos a essa reportagem e já retornamos. Em um ano, Dona Luzia se recuperou bem dos ferimentos. Na época, idosa de 78 anos, machucou a cabeça, o corpo e ficou com dificuldades para andar. Mas a ferida que vai demorar para cicatrizar é a perda dos 5 familiares. O trem invadiu o quarto onde ela estava. Acabei de almoçar e deitei. Isso que eu deitei, eu escutei o barulho do trem. Mas eu notei que o barulho estava diferente. Aí quando eu fui para levantar, para ver lá fora, ver o que estava acontecendo, não deu tempo. O telhado desabou em cima de mim. Dona Maria estava na casa de um dos filhos, que ficava bem ali. Ele costumava reunir a família e os amigos aos domingos com um churrasco. Era uma tarde bem animada, que ficaria marcada por uma das maiores tragédias ferroviárias do país. Uma composição com 80 vagões vinha do Mato Grosso. Ao passar pelo Jardim Conceição, 9 deles saíram dos trilhos. 2 invadiram 2 imóveis, espalhando a carga de milho por toda parte. Na casa da frente estavam Valdemar Dias da Silva, filho de Dona Luzia, a esposa dele, Denise da Cruz Flora, Paula Ramos Cardoso, outra nora de Dona Luzia, a filha dela, Amanda Cardoso da Silva, de 16 anos, além da afilhada de Valdemar, Rafaela Barcelos, de apenas 2 anos. Todos morreram no local. E eu gritava, eu quero ver minha família, como é que está minha família, eu quero ver minha família. Aí veio um senhor na janela e falou assim, a senhora está bem? Eu falei, nem eu quero saber da minha família. Eu falei, não, tá tudo bem, fica quietinha aí que o resgate vem vindo, vai tirar a senhora daí. E ficou ali, me olhando. Aí nisso o resgate chegou e já me tirou. Me levou para fora.
E eu não fiquei sabendo da minha família. Depois que eu estava no hospital, no dia seguinte, que eles me contaram. Ana Lúcia, filha de Dona Luzia, conta que escapou por pouco. Aquele final de semana eu não queria sair. E minha amiga, não, vem e tal. Eu não vou. Na última hora eu fui, comprei a passagem e fui. Só que um dia antes eu estava lá, ela achou que eu estava com problema, triste por alguma coisa. Eu falei, o que você tem, Ana? Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou bem. Quando foi no outro dia aí, aconteceu isso. Na casa que dava de fundos para a de Valdemar, morreram 3 pessoas. O trabalhador rural Francinaldo Félix Emiliano, de 30 anos. A mulher dele, Graziela Joaquim dos Santos, de 27 anos, que estava grávida de 3 meses. E o filho do casal, Cauã dos Santos Almeida, de 6 anos. A vizinha, Dona Cleide, chegou a socorrer o menino e lembra com tristeza toda a cena. Eu não poderia fazer nada, né? Só segurei. E que eles pegaram para pôr dentro do SAMU para levar, no esticar o corpinho, a estaca e acabou de enfiar nele. Aí eles falaram, ele entrou em óbito. E eu não esperava que ele ia entrar em óbito, porque ele estava conversando comigo. E eu queria estar ali, ajudando, e não consegui fazer nada. Depois da tragédia, os trilhos que passam pelo Jardim Conceição viraram palco de várias manifestações. Os moradores se organizaram, montaram uma associação e protestaram para que a linha fosse retirada da cidade. O vice-presidente Marcos Marconi era vizinho das vítimas. Teve o muro de sua casa atingido. Foi salvo por poucos metros. Além da concessionária que administra a ferrovia, ele também responsabiliza a prefeitura pela tragédia. O problema, ele é social, ele é um problema coletivo. Então a prefeitura está fazendo o quê? Em nota, a prefeitura informa que a responsabilidade da ferrovia é da União. Mesmo assim, o município se diz a favor da retirada dos trilhos da cidade. O prefeito Valdomiro Lopes afirmou diversas vezes que estaria se empenhando para isso desde 2009. Nesta entrevista gravada na manhã seguinte à tragédia, Valdomiro Lopes lamentou a tragédia e reafirmou a disposição de retirar os trilhos do perímetro urbano. Na época, os moradores tinham 2 hipóteses para o acidente: a alta velocidade do trem e a falta de manutenção dos trilhos, causas que foram apuradas e confirmadas pelos inquéritos da Polícia Civil e Federal. Como não há presente os requisitos da prisão preventiva, eles deverão, a priori, responder em liberdade e até o andamento do processo. Em caso de condenação, caso surja algum fato que possa indicar que eles possam fugir do distrito da culpa, aí realmente possa atrapalhar as investigações, aí sim pode ser decretada a prisão preventiva. Segundo os laudos, existia deformação nos trilhos decorrentes de infiltrações. Tanto o maquinista quanto o encarregado de fiscalizar a linha férrea foram indiciados por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Mas se por muito tempo as vítimas de acidentes se sentiram prejudicadas com a lentidão da justiça, dessa vez houve um fato inédito. Mesmo antes de qualquer condenação, a maior parte das indenizações já foi paga. Segundo o relatório da Defensoria Pública, o valor deve passar dos 10 milhões de reais, entre reparações individuais e coletivas. A rapidez se deve exatamente ao modelo de justiça que foi implementado. Nós chamamos de conciliação e mediação. Essa conciliação e mediação são os meios alternativos às soluções aos conflitos e que nós aplicamos nesse caso concreto. O que vamos fazer? Se conformar. Deus dá força pra gente. Bom, vereador,
gente assistiu aí, infelizmente, um ano após a tragédia, ainda vemos que tem muito a ser feito na região ali de Rio Preto, né, a região noroeste, onde corta a linha férrea, mas no estado, se você for ver, temos que fazer tudo. Temos ali os trilhos, os dormentes, os grampos que prendem os trilhos, a pedra e mato ao redor, muitas vezes mato que fica lá por meses jogado, criando animais peçonhentos e que falta a manutenção em todas as necessidades possíveis existe por causa da linha férrea. Mas a linha férrea, ela foi, no início, como um momento de alegria para a população, onde a população, quando via que chegava o trem, chegava o crescimento, chegava o desenvolvimento. Hoje as pessoas estão dizendo assim, olha, quando chega o trem, me chega a tristeza, me chega ali a preocupação, a insegurança. E para mudar isso, só fazendo realmente um trabalho muito bem projetado, com engenharia de ponta e investimentos. Que nem, se houvesse investimento, a Dona Maria hoje não estaria dizendo só Deus para me consolar pela perda da minha família. Mas vocês, e eu quero parabenizar o presidente Paulera, quero parabenizar todos os vereadores da Câmara de Rio Preto que se mobilizaram e fizeram ali a sua função de fiscalizar e conseguiram implementar uma SEI. Qual que é o resultado do relatório dessa SEI? Quais as ações futuras que a Câmara Municipal de São José do Rio Preto estará tomando junto com a população? Bom, deputado, uma das coisas que a gente, em primeiro lugar, que eu sempre falo, nós montamos essa SEV, né, na verdade, lá na casa. Ela é formada pelo presidente, que é o Fábio Marcondes, eu sou relator, temos o Marco Rilo e o Carlão dos Santos, que também é membro dessa comissão. Durante esse tempo todo no nosso trabalho, a gente percebeu que existe uma grande preocupação por parte até do Ministério Público, que eu não concordo com o que aconteceu, na verdade, jogou toda a responsabilidade em cima do maquinista, em cima de uma pessoa que na verdade, não tem culpa nenhuma. Ele é apenas um maquinista, ele recebe em ordem de andar a 20, a 30 ou a 40 por hora. Então, na verdade, o maior culpado não é o maquinista. Na verdade, o maquinista, ele simplesmente tem lá a função de dirigir a locomotiva e permanecer no tempo que foi. Se foi destinado a 20, ou 30, ou 40, isso não importa. O importante é que ele tinha que manter aquela velocidade. Agora, jogou toda a responsabilidade como se fosse ele o maior culpado de tudo. Então, na verdade, a Helene, ninguém foi responsabilidade, foi o motorista. Foi ele o maior responsável de tudo, como se fosse ele que tinha feito a linha, ele que não cuidou da linha, ele que correu com o trem, ele que fez chover e fez buraco na linha do trem. Então, tudo isso, a responsabilidade foi dele. Então, ninguém culpou ninguém. Então, só ele foi o maior, só ele foi condenado, ele que vai pagar tudo, ele é responsável e ele foi o causador da morte. Então, nessas coisas que a gente não concorda. É uma das coisas que a gente discutiu bastante, foi exatamente isso. O que acontece, em primeiro lugar, que eles não dão manutenção na linha ferro. Quem vai lá pode observar que todos os dormentes estão soltos. Ali existe uma grande infiltração de água, que forma aquelas poças de água, e aquilo vai infiltrando debaixo da linha e vai formando aquelas crateras, e eles vão jogando ali terra como se fosse de nada. Isso depois vem outra água e acaba levando a terra embora. Então não tem o maior culpado. O maior culpado é a LL, que também não deu manutenção, a NTT também que não resolveu a questão maior, e a fiscalização, que eles passam por cima. Você já viu como que funciona a fiscalização deles? Eles pegam um trem, uma locomotiva lá pequena, monta em cima e vai andando, entendeu? E eu vou dizer para você, andando assim, e vai em 2, 3, e vão conversando. Vai ver ali, o largato, o passarinho, para aí quando vê, quer dizer, não é caminhando a pé, é em cima daquela locomotiva que vai andando. Essa é uma das coisas. Então, eu andei mais ou menos um trecho, aproximadamente aí de uns 10 quilômetros, mais ou menos.
Eu vi um monte de ornamento podre, estragado, fora do local, e a gente mostrou, não, isso vai ser trocado, isso vai ser trocado. Isso vai ser trocado, porque já tinha acontecido o trem e isso vai ser trocado. E passamos novamente esse tempo atrás e não foram trocados. Então, na verdade, hoje, estão condenando um maquinista, estão condenando aí o cara que olha lá, e na verdade não é nada disso. Eu acho que o maior responsável mesmo é todo em cima da LL, que até hoje não sequer dá manutenção nessa linha férrea de Rio Preto. Na verdade, depois que foi transformado, né, para um monopólio, vamos dizer assim, né, que uma empresa apenas, ela está utilizando a ferrovia, principalmente Porto de Santos, ali até o Mato Grosso, nós vemos que deixou-se, né, esqueceu-se de que tudo que é utilizado tem perdas, precisa de manutenção, e eu acho que a linha férrea hoje, ela é uma sucata de fora a fora. São mais de 2.900 quilômetros que cortam Porto de Santos ao Mato Grosso, que se nós percorremos, não vai ser só os 10 quilômetros que você foi lá, vereador, e que olhou com todo empenho e dedicação para buscar, né, ter uma noção do que era aquilo, mas eu acho que se nós fizéssemos uma caminhada realmente, mesmo que seja num trem andando devagar, porque na velocidade que eles passam não vê nada. Não vê, não dá para ver nada. Tá? Mas vai se encontrar muita coisa errada, porque é impossível, numa cidade só, 2 acidentes. Rio Preto, nós tivemos um acidente que prejudicou a passagem de nível da cidade por quase um dia, que foi aquele descarrilhamento de trens que houve com produtos... Com produtos químicos. Na época, o Vossa Excelência era vereador junto conosco, tinha um vereador, o Nilson Silva, havia querendo que tirasse a linha ferro na época, a gente já via essa discussão, sim. E houve sim, naquela época, você estava junto comigo na Câmara, e quando houve aquele descarrilhamento de produto. Aí eu volto a dizer, pensa nós se fosse um produto químico, que fosse, em vez de ser grãos, olha o que ia acontecer. Foi dentro da cidade, foi uma população de mais de 20 mil pessoas, 20 mil moradores ali naquele momento. Olha que a tragédia poderia ser muito maior do que a gente imagina. E essa questão de tragédia, vereador, é complicada, porque todos os ofícios que eu enviei para a LL ou para os órgãos de fiscalização, eles ou não vieram, ou se vieram com uma resposta. Não, mas o acidente foi controlado, não houve danos, não houve vítima. Então, a gente vê o seguinte, calma aí, aconteceu um acidente hoje, daqui a 5 dias aconteceu outro, depois aconteceu outro, não há vítimas, não há danos, não há prejuízos. Isso é estranho, que nem o promotor está falando nessa reportagem, que já foi pago quase 10 milhões de reais. Agora, esses 10 milhões, eles foram pagos para essas pessoas que não terão mais seus familiares. Quantas alegrias essas pessoas dariam por quantos anos para essa família? Isso não tem preço. Isso não paga, na verdade. E o anseio da população, e é uma ação que nós encampamos e que estamos trabalhando afinco e contamos com o apoio da Câmara Municipal de Rio Preto, que é a retirada. Vamos bater na tecla, precisamos retirar esse transporte que corta os 17 quilômetros, desde do quilômetro 444 da rodovia Washington Luiz até Cedral. Vamos eliminar isso, vamos tirar de dentro da nossa cidade. Isso eu acho que é prioridade. E nós temos que pedir, sim, aos deputados federais, aos senadores. Nós temos o senador Aloysio Nunes, que é atuante, para que ele insista, que vá constar do orçamento, se é pelo PAC 3, se é pelo PAC 2, ou qualquer que seja, mas que conste do orçamento para que no ano que vem nós possamos ter o início da construção do contorno ferroviário e assim que estiver pronto, esse contorno interliga em Mirassol, interliga em Cedral ou Uchoa e
tira isso de dentro de Rio Preto, porque são 40 mil pessoas que moram ao lado da ferrovia que hoje estão inseguras. Que nem eu falava do vereador Nilson Silva, que foi vereador junto conosco em Rio Preto, ele dizia que não aguentava mais a buzina do trem da madrugada. Ele morava próximo ali, ele morava próximo. E aí? Deputado, você fez uma colocação, só para interromper Vossa Excelência, muito interessante. Agora há pouco você disse que o promotor anunciou que a LL pagou 10 milhões, tá? Então vamos fazer uma matemática bem simples, uma matemática simples. Foram 8 pessoas que morreram, tá? Eu acredito que mais umas 15 pessoas ali, entre todos ali, que foram prejudicadas. Vamos imaginar aí, vamos chutar pouco, umas 15 pessoas, dividido, isso aí vai dar uma média, mais ou menos, uns 800 mil para cada família, tá? Então vamos fazer o seguinte, você venderia seu filho por 800 mil, eu te daria 800 mil, vocês vão mandar matar seu filho? Resolveria seu problema? Totalmente... Sabe, umas coisas assim, até parece que foi um dos maiores bem pago. Nós pagamos muito bem, nós gastamos 10 milhões. Pô, pagamos todo mundo os 10 milhões. Então tudo bem, então teu filho vale 500 mil. Então vai dar teu filho que eu vou dar 500 mil, vamos mandar matar ele, pronto. É mais ou menos assim que funcionam essas coisas. Pelo que eu estou percebendo, é isso que funcionou ali. Eles se acharam que pagaram muito bem. Até que parece que 10 milhões foi uma fortuna de dinheiro, o tanto que eles arrecadam no nosso país, o tanto que eles arrecadam, e acontece um acidente, paga lá, deve ter pagado umas 20 pessoas, deve estar numa média de 500 mil por família, porque teve outras casas que foram danificadas também, no entorno de 10 mil, dividindo isso aí, vamos imaginar que dá 500 mil por família, e, peraí, então o seu filho vai custar 500 mil, vamos mandar matar então o teu filho, te dou 500 mil, resolve. Então, as coisas assim fora do comum, me perdoe o promotor, não quero criticar o promotor, não quero criticar a imprensa, mas até que parece que 10 milhões foi a maior fortuna que poderia ser pago e está resolvido. E o que chama a atenção, vereador, é que se esses 10 milhões tivessem sido investidos para que houvesse uma manutenção, eu acredito que teria sido muito bem empregado e a população seria beneficiada. Muito bem colocado, muito bem. Eu posso dizer para você, eu acho que se você pegar aí aquela linha, a parte toda ali, se investir ali uns 20 milhões, no máximo uns 20, 25 milhões ali, você pode ter certeza, vai resolver e não vai acontecer mais essas coisas. Bom, nós temos muito a conversar ainda, mas vamos agora a um pequeno intervalo e retornamos em instantes. O programa Assembleia Convida, neste momento, debate a questão da retirada dos trilhos ou da retirada dos trens que cortam ali o município de São José do Rio Preto. E depois de um ano, um acidente grave que aconteceu ali no Jardim Conceição, onde morreram 8 pessoas, e que muito foi divulgado pela imprensa, tanto regional, no estado, ou no país e até internacionalmente, como o maior acidente ocorrido na linha férrea, com mortes. E hoje, depois de um ano, várias ações estão acontecendo em São José do Rio Preto, mas essas ações não podem ficar só pontual, só Rio Preto, porque os problemas estão acontecendo em outras áreas. E daqui a alguns instantes, o vereador Maurinho Ribeiro estará explanando sobre o relatório da SEI realizada na Câmara Municipal de Rio Preto e também outras ações que estarão acontecendo em Rio Preto. Mas eu queria chamar a sua atenção que não é só Rio Preto. Vamos assistir agora uma outra reportagem, só que lá no município de Votuporanga. Mais um acidente para que nós possamos conhecer o perigo que está as ferrovias com esses trens de carga cortando as nossas cidades. Vamos falar agora de um caso que a gente até apelida de barril de pólvora. Os telespectadores que nos acompanham sabem muito bem do que eu estou falando. Um acidente envolvendo trem de carga foi registrado hoje na região.
Põe as imagens aí a gente fala de por que barril de pólvora? E se cai sobre carros, casas? Vocês estão vendo aí, mais ou menos, tendo a noção do tamanho da violência do impacto, né? São toneladas se deslocando. E o descarrilamento aconteceu na vicinal que liga aí as cidades, né, de Votuporanga e Sebastianópolis do Sul no começo da tarde. Tá vendo que caiu sobre os trilhos? Os vagões são 8 vagões que carregavam milho saíram dos trilhos, impedindo o fluxo de veículos. Segundo informações da Polícia Militar de Votuporanga, o acidente não deixou vítimas e as causas ainda são desconhecidas. Nossa produção entrou em contato com a ALL e a concessionária informou que uma sindicância será aberta para apurar as causas do acidente. O trânsito no local já está liberado, então, portanto, a gente sempre chama a atenção das autoridades. Não é que a gente fica pegando no pé das autoridades, é se colocar no lugar dos moradores, né? Já que uma vez a gente já teve aquele episódio, infelizmente, negativo, a 8 mortes aqui em São José do Rio Preto, e se tivessem veículos ali próximos a esses vagões? Então, portanto, autoridades, por favor, mais consciência. Bom, mais um acidente. Dessa vez em Votuporanga, e que não houve vítimas. Essa é uma fala que nós não aceitamos. Não houve neste acidente, mas nós não queremos que haja vítima e nem acidentes. Essa é a fala nossa. A população, e eu não posso me extinguir de estar incluído, porque estou morando numa cidade que é São José do Rio Preto, e que não posso conviver com as pessoas da minha família, os meus amigos, apreensivos por causa de falta de manutenção. Mas falta de manutenção, para que a senhora ou o senhor possa ter noção, vamos a outra reportagem de Catanduva? Está no ponto? Vamos assistir ela. No local do acidente, dormentes esfarelados e trilhos rompidos. Só neste trecho, 9 vagões descarrilaram. Aquele muro acabou sendo danificado por um dos vagões da composição. Essa área é uma área de recreação de um colégio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Se o acidente tivesse sido durante o dia, o risco de uma tragédia seria maior. Cerca de 680 alunos maiores de 7 anos estudam no colégio, que fica a 10 metros da passagem dos trens. Nós já fazemos intervalo no momento em que não há essa passagem do trem pelos trilhos aqui da estrada. Algum representante já procurou o senhor para deixar o senhor mais tranquilo em relação a essa situação? Sim, já estão providenciando o tapume, o muro, a retirada do trem já aconteceu, já estão retirando os vagões que estão tombados. Paredes ao lado do muro em ruínas apresentam rachaduras. Toda a área foi isolada. Em outro ponto da ferrovia, mais 2 vagões saíram dos trilhos. Seguranças contratados pela concessionária fecharam os acessos à carga para evitar possíveis saques. Quase 1.000 toneladas de milho se espalharam. A carga seguiria de Mato Grosso para o Porto de Santos. Apesar do trabalho para liberar o local ter sido iniciado, a empresa que administra a ferrovia ainda não informou quando o tráfego será normalizado. Nós temos aqui em Catanduva 3 passagens, 2 delas estão interrompidas hoje porque os trens estão descarrilhados nesses locais. Todos os dias chega a demorar aí 15, 20 minutos uma passagem, cada uma das passagens de trem em lugares de grande movimento, que nós chegamos a ter 600 carros por hora. Portanto, a cidade tem que haver uma solução com relação a isso. Só este ano foram 4 descarrilamentos na área urbana de Catanduva. O último foi em outubro, quando um trem também carregado de milho saiu dos trilhos em 2 trechos da linha, nas ruas 15 de Novembro e Florianópolis. Em abril, o acidente envolveu 5 unidades de uma composição com 90 vagões com soja. Em abril, o acidente envolveu 5 unidades de uma composição com 90 vagões com soja. O outro caso foi em fevereiro. Na época, o trem vazio saiu dos trilhos e interrompeu o trânsito por 1 hora. Em nenhum dos acidentes houve feridos.
Nós vamos hoje nos reunir aí com o corpo jurídico, verificar as medidas que nós podemos tomar e deve ser definida uma situação. Nós temos duas alternativas aí. Uma delas é definitivamente retirar os trilhos. Nós temos mantido contato com a ALL, que há uma certa promessa com relação a isso. Temos mantido contato também com o governo federal, que há um projeto sendo executado agora, mas é uma coisa a longo prazo que demora. E aqui internamente nós estamos aí com um projeto de poder construir dois viadutos para passagem para desafogar um pouco o trem. Mas de qualquer forma isso é uma medida interna, que se nós conseguirmos recursos nós vamos fazer, mas não resolve o problema de segurança, não resolve o problema que nós temos hoje. Portanto, a medida definitiva ela deve ser na retirada dos trilhos mesmo. Bom, vereador, as falas nos acidentes praticamente são as mesmas. Aconteceu o acidente, foram tantos vagões, era com milho, com soja, com combustível, mas os acidentes estão aí. É uma realidade, acontecem. Infelizmente nós tivemos agora esse de Catanduva e logo após de Catanduva tivemos um embalsamo entre Balsam e Mirassol, porque as pessoas elas falam, por que está acontecendo tanto acidente? Falta de manutenção. Veja só, o relatório da ANTT, que é a pessoa física, né, que fiscaliza os acidentes, em 2013, eles relataram 127 acidentes. Poxa, 127 acidentes num ano. É falta de segurança, é um relatório que mostra claramente a falta, o descaso para com a população do estado inteiro. Se nós falarmos do interior, nós estamos falando aí de 2 milhões de pessoas e se falarmos de Rio Preto, nós estamos falando de aí quase 500 mil habitantes, dos quais 40 mil estão na rota, estão próximo à linha férrea e que precisam realmente de decisões. E vemos também que as nossas ações, elas vão continuando. Agora, tivemos a grata satisfação de que nesta casa, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tivemos aqui uma convocação aprovada, coisa que não é corriqueira. Nós costumamos deixar a convocação para colocar um convite, mas nesse caso, por causa dos acontecimentos que estão sendo muito mais frequentes, nós convocamos. A Comissão de Atividades Econômicas se reuniu, debateu o assunto e convocou alguém da ALL vir aqui nesta casa, na comissão, trazer um relatório. E esse relatório esperamos que chegue com uma realidade favorável à população. Que as pessoas possam ter nesse relatório pelo menos uma luz no fim do túnel, para que elas possam dizer assim, olha, nós vamos ser alcançados por um benefício vindo dessa empresa que chama ALL. E em Rio Preto, vereador, o que nós podemos contar com a Câmara Municipal, com os vereadores, para prosseguir aí nesse grito, para que possamos entoar esse grito aí o mais longe possível, chegando à conclusão e à definição de que Rio Preto, que a região vai ter realmente uma segurança, não vai haver mais acidentes. Bom, os vereadores da casa têm trabalhado bastante. Agora há pouco um vereador colocou uma lei, um projeto de lei, que acabou virando lei, para que diminuísse a velocidade. O outro acabou colocando um projeto de lei para que depois da meia-noite diminuísse o apito, que não fosse aquele apito sonoro tão alto que diminuísse. Nós, a Câmara, nós tivemos aí, fizemos uma SEI, e essa SEI a gente tem trabalhado muito em cima dela. E uma das coisas que eu quero falar sobre a SEI, nós convidamos algumas pessoas muito importantes para participar. Uma delas é o William da Cruz do Santo, perito criminal. Ele com todas as linhas, com todos os detalhes, ele demonstrou claramente que o maquinista não era o maior responsável. Ele provou com todas as linhas que o maior problema
da nossa linha ferro é a infiltração, a manutenção e os dormentes. Isso não é eu que estou falando, isso está aqui no relatório. É ele que diz. Ele esteve na serve e ele diz. Então não adianta você trocar o maquinista, não adianta você querer jogar culpa no São Pedro, não adianta você querer colocar culpa. É a LL, a NTT que é responsável disso daí. Então, enquanto eles não dão manutenção não é ir lá consertar os dormentes, é arrancar todos os dormentes e fazer um dormente de concreto, porque hoje é aqueles dormentes de madeira. Fazer realmente um concreto, já que eles querem manter a linha ferro lá, então cuida dela. Eu não sei quanto tempo, eu acredito que o maior responsável para a retirada da linha ferro de lá hoje, sim, é a população de Rio Preto fazendo manutenção lá com essa briga, como já teve a sexta-feira, sábado, estiveram lá cerca de 150, 200 pessoas, se reuniram, fizeram um protesto, pararam na frente, mas não consegue fazer isso. Quer dizer, ou a população vai lá e arranca os dormentes, destrói toda a linha para não passar mais trem, mas também não é isso que nós queremos. Nós não queremos que pare também de trafegar esse tipo de material nosso, até porque é muito material. É soja, é grãos, é o combustível. Então, o nosso país não pode parar também por causa de uma cidade. Sim, queremos que continuar, mas de uma maneira com segurança. Quanto tempo vai demorar para tirar essa linha ferro de lá? 1 ano, 2 anos? Vai depender do nosso deputado. Inclusive, deputado, eu tenho aqui em mãos uma carta dos moradores que fizeram lá essa semana. Ontem foi lida lá na Câmara, onde foi dia de sessão. Inclusive, fui convidado para vir aqui ontem. Inclusive, não pude vir exatamente por essa razão, porque nós tínhamos sessão ontem. E os moradores, junto com os vereadores, fizeram uma carta. E essa carta é direcionada aos nossos deputados da nossa região e também ao nosso prefeito. Vossa Excelência é o primeiro deputado a receber essa carta. E gostaria que não ficasse só com a nossa região. Vossa Excelência pudesse até ler depois em plenário, lá no dia da sessão, e que outros deputados também pudessem tomar a nossa dor, porque amanhã poderá ser a região dele. E com certeza você também estará defendendo a região dele. Hoje é a nossa região, mas amanhã poderá ser a região dele. Hoje são os nossos filhos, amanhã poderá ser os filhos deles. Então, por essa razão, em nome, com autorização da Câmara, você é o primeiro deputado a receber esse documento diretamente da nossa cidade, que é onde você reside, e dizendo que a população está indignada do que não tem ninguém tomando atitude. O prefeito não toma atitude, a LL não toma atitude, a NTT também não toma atitude. Será que nós vamos ter que fazer isso? E nós não queremos fazer nada mais do que isso. Queremos sim, com coerência, com clareza, dentro do possível. É possível tirar a linha ferro? É possível. Quem poderá fazer isso? Exatamente, os nossos deputados da nossa região e os nossos deputados também, que eu tenho certeza que muitos deputados eleitos hoje aqui nessa casa tiveram voto lá na nossa região. A nossa região hoje é cerca de 2 milhões de habitantes. Então, com certeza, alguém daqui teve voto lá que pôde também construir a vitória para que pudesse estar ocupando hoje uma cadeira aqui na Assembleia. Então, entregue em Vossa Excelência e que possa cobrar também dos deputados aqui, não que seja da nossa região, mas também que possa contribuir. Claro, e aqui o que chama a atenção, vereador, essa carta, ela, no final, ela fala várias outras cidades de nossa região foram contempladas com reivindicações principais, como o desvio dos trens de carga para linhas férreas fora do perímetro urbano, que não é nada mais, nada menos do que nós estamos querendo, que é a retirada realmente dessa composição que trafega com o produto, né, que vem dos outros estados, que vem de todo o estado, que é transportado, né, principalmente os grãos, que é uma necessidade de chegar até o Porto de Santo para que venha a haver a exportação, mas que, se houver um contorno, vamos optar, porque, não sei se é de conhecimento, vereador, quando interligar a Ferro Norte
com a ferrovia de São Paulo, Rio Preto receberá trens de 40 e 40 minutos. Então imagine, de 40 e 40 minutos as cancelas se fecharão. Então isso causará um transtorno na parte de cima e de baixo das cidades. Outro, a buzina, ela virá tocar de 40 e 40 minutos. E isso nós estamos falando de composições, estamos falando de, no mínimo, 12, 13 composições percorrendo o município de Rio Preto e os outros municípios adjacentes. Agora, o que nós estamos muito preocupados é com o número de acidentes um atrás do outro. Porque se está acontecendo um atrás do outro, tem que acontecer uma manutenção, mas uma manutenção que venha acabar com isso. E levar para Brasília, para o ministro dos Transportes, para a presidenta Dilma, para quem quer que seja de responsabilidade do DENIT, que é responsável pelos projetos, para que esses projetos venham a ser viabilizados. Hoje é uma necessidade que nós venhamos ter. 300 milhões, 320, 330, isso não importa. O que importa é que é um projeto para benefício da população moradora dessas cidades. Então, se nós queremos benefício não pode, que nem o relatório que os senhores trazem ao nosso conhecimento hoje, diz, olha, o maquinista não foi o responsável. É claro que ele não seria o responsável. Uma máquina naquela altura, ele ia ver um desnível na linha. Meu amigo, esquece, o trem poderia estar 10 por hora, ele não ia ver que o trilho tinha baixado. Isso aí pode ser uma fala muito boa para alguns técnicos, mas na realidade a gente sabe que é diferente. Então eu acho que nesse momento não é momento de ficar preocupado. Quem foi o culpado? Já houve o problema, já houve o transtorno, houve as mortes serão sempre lembradas e isso vai ficar na história de São José do Rio Preto e do nosso país. Agora, e a mudança? E a transformação para que não venha a haver mais acidentes? É isso que nós queremos. Nós queremos que a ALL venha aqui com o engenheiro e ela diga, olha, vamos investir tanto, nesse ano tanto, no próximo ano tanto, vamos revitalizar esse local, e as pessoas têm que ser priorizadas. Eu acho que se tem que se fazer manutenção, tem que se começar por onde tem pessoas. Rio Preto tem 40 mil, é um município de médio porte, então vamos priorizar. Rio Preto faz a manutenção de toda a área urbana. Depois, vamos para Catanduva, vamos para Votuporanga, e assim vai se eliminando a questão dos acidentes dentro. Depois, vai se colocando isso para fora. Eu acho que tem que ter prioridade e nós queremos realmente debater muito, queremos ver a Câmara Municipal de Rio Preto com audiências públicas, trazendo de novo as associações. Lá tem o Fórum das Associações, que eu acho que é quem deveria de estar encampando junto com os vereadores e trazendo para a gente um grande abaixo-assinado, para que todos os 26 bairros estivessem atentos e que a população que tem o familiar nesses bairros viesse assinar também. Essa pessoa pode estar procurando nas redes sociais, lá na internet, ela pode procurar um site chamado www.petiçãopublica.com.br e colocar lá retirada dos trilhos do perímetro urbano e ela pode assinar. Isso da casa dela, da escola, ela pode se mobilizar nas redes sociais, passando isso para um amigo. Ela pode procurar também, lá na cidade, lá pode procurar a vereadora Karina Caroline ou os assessores que estarão colhendo assinaturas. Poderão também procurar a nós aqui, a nossa rede social. Ela pode entrar no meu Facebook lá, DEP Sebastião Santos, ou Deputado Sebastião Santos, que é a nossa fanpage, e que nós estaremos recolhendo as informações e procurando elas para que haja assinatura. E se houver conhecimento de alguém lá em Brasília, por favor,
não esqueça de falar para essa pessoa, olha, vamos priorizar a retirada dos trilhos da área urbana de São José do Rio Preto e das cidades ali que estão sendo cortadas. Mas, vereador, eu queria deixar um minuto para as suas considerações finais e desde já agradecendo a você e a todos os vereadores da cidade de São José do Rio Preto que tanto nos ajudam, que estão ali sempre prontos para falar da população, porque vocês representam a população de Rio Preto. Deputado, eu quero entregar também o nosso relatório da nossa comissão, a Vossa Excelência, que foi presidida pelo Fábio Marcones, vereador Maurinho, relator, Marco Rilo e o vereador Carlão dos Santos, que participou desse relatório. Quero entregar em vossas mãos, para que você possa dar uma analisada um pouco com mais tempo e dizer o seguinte, eu coloco o meu gabinete também à disposição do nosso projeto também, junto aí, eu acho que é muito importante, e coloco meus assessores à disposição para colher esses abaixo-assinados, e depois eu posso entregar no gabinete da Karina, que depois eu possa entregar muito mais rápido para você. E estou à disposição, eu acho que agora não é momento político, agora é um momento de juntar forças. As eleições acabaram, vamos começar agora uma nova temporada, e essa nova temporada tem que começar com muita força. Você agora há pouco falou uma coisa muito importante. Eu acho que isso, se todo mundo juntar aí com grande força, as associações, presidentes de associações, a Câmara, associação de bairro, a população, eu acho que é possível. Uma coisa sempre eu aprendi com meu pai, um sonho sonhado por um é um sonho, mas um sonho quando é sonhado por todos se torna realidade. Então eu acredito que, eu acho que se todos sonharem que vamos retirar essa linha do trem e vamos batalhar junto e esquecer totalmente da política, esquecer num item só, que você falou uma coisa muito importante hoje. Hoje a população de Rio Preto chega a atingir quase 500 mil pessoas na nossa cidade. São 40 mil pessoas diretamente atingidas. 40 mil pessoas diretamente atingidas com isso. Agora, eu fico feliz de saber que Vossa Excelência está com esse empenho, com esse projeto de ajudar a retirada da linha do trem. Muito obrigado, vereador Maurinho Ribeiro. Muito obrigado a você pela sua audiência. E o programa Assembleia Convida vai chegando ao seu instante final. Eu agradeço a todos pela audiência, mas ficamos aí aguardando uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.